Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços, para com isso também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que nos acompanha nas lives que o CME, Conselho da Mulher Empresária da CIP, está realizando quinzenalmente neste momento pelo qual temos passado. As lives foram a maneira que encontramos para dar continuidade às atividades do Conselho e, especialmente, levar conhecimento e informação a você, empresária e empresário. Que possamos fazer diferença para você que nos assiste e registramos nosso agradecimento especial a todos que têm nos acompanhado nesta jornada. Queremos agradecer primeiramente a Deus, que nos deu condições para estar aqui hoje. Agradecer à CIP pelo prestígio ao CME. Agradecer à equipe executiva que faz acontecer, né? Agradecer a nossa coordenadora Damares Verderame. Agradecer também às nossas conselheiras, uma equipe de muita garra. Agradecer aos nossos patrocinadores, Cicobi, Cocre e Unimed. E agradecer muito a você que nos assiste, que é o motivo maior das nossas lives. E agora, com o tema Bom Dia Outubro Rosa. Bom Dia Outubro Rosa, né? Diagnóstico precoce do câncer de mama. Só um momento. Bom Dia Outubro Rosa, diagnóstico precoce de câncer de mama em tempos de Covid-19. O nosso convidado de hoje é médico, ginecologista, especializado em oncologia ginecológica e mastologia, Dr. Sérgio Bruno Barbosa, e estará falando um pouco sobre a prevenção do câncer em tempos de pandemia. Agradecemos a todos e agradecemos especialmente ao Dr. Sérgio Bruno, que todos os anos está aqui conosco, prestigiando e trazendo informações importantíssimas. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Sueli. Bom dia, telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu me sinto honrado e privilegiado de estar como parceiro de vocês todos os anos no Outubro Rosa. O Conselho da Mulher Empresária e a CIP sempre me deu um espaço muito importante para que eu consiga divulgar alguns conhecimentos e alguns conselhos para a mulher piracicabana e de toda a região, na tentativa de sempre fazer diagnóstico precoce de câncer de mama e diminuição dos seus fatores de risco. Então, é um prazer enorme a gente estar aqui, espero que eu possa ajudar com algum conhecimento.
Com certeza. E vocês querendo fazer alguma pergunta também, vocês podem estar fazendo, que se der tempo durante a nossa palestra, né, durante o nosso bate-papo aqui, o doutor Sérgio poderá estar respondendo. Bom, a primeira pergunta, doutor Sérgio, a pandemia Covid-19 trouxe alguma repercussão no tratamento do câncer de mama? Olha, Sueli, trouxe sim, inclusive nós da classe médica, nós estamos assim bastante preocupados com essa repercussão, porque realmente ocorreu uma fuga das pacientes do consultório, um esvaziamento dos consultórios, e a comunidade, claro, diante de uma patologia tão grave e tão desconhecida como essa pandemia do SARS-CoV-2, que é esse vírus que veio e de uma hora para outra mudou totalmente a vida das pessoas, né? Então, o que nós observamos é que consultórios, clínicas e principalmente hospitais, de repente, eles se tornaram uma zona de risco. Então, a população, lógico, diante da situação, procurou evitar esses locais, encarando como locais onde ela podia adquirir com uma chance maior o vírus. Então, com isso, teve realmente um esvaziamento dos consultórios, diminuição das consultas, diminuição das consultas preventivas, mulheres que vinham fazendo acompanhamento. E é uma coisa interessante que novamente nós estamos lidando com o sentimento do medo. Eu, como oncologista, mastologista há 30 anos, já falei para vocês em outras ocasiões que o medo do diagnóstico é um dos fatores que diminuem a chance do diagnóstico precoce, principalmente quando se fala em câncer de mama. Então, tem muitas mulheres que ela fica reticente em procurar o médico, porque ela já tem quase certeza que ela tem o câncer, mas ela não quer a palavra final. E agora, paradoxalmente, a gente está encarando outro tipo de medo, é o medo de pegar o Covid. Então, realmente, esse sentimento aí que paralisa, que é o sentimento do medo, e que a gente deve combater cada vez mais, quem lida com prevenção de câncer, volta à tona aí, trazendo essas repercussões negativas. Certo. E como estão, como estão os consultórios? O senhor já disse, né, os exames preventivos, tem os riscos e os benefícios, né, doutor Sérgio? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho isso, porque esse medo desesperador de entrar no consultório, de fazer os exames medo do Covid, mas tem os riscos e os benefícios, né? Como o senhor mesmo já disse. Claro, claro. O que a gente tem que levar em conta, e eu acho que a gente tem que pontuar muito bem aqui, é que, é lógico, a gente tem que atuar de uma maneira preventiva, tanto quanto ao vírus, mas também tanto quanto à oncologia. Nós não devemos esquecer que o câncer, ela é, por definição, uma célula que está em constante divisão. Ela tem uma progressão, duas células se dividem em 4 em 16 e por aí vai, e ela não para, não tem uma interrupção. O câncer, ele não para de crescer, por causa que está tendo uma pandemia de Covid. Então, isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa live, porque a gente costuma dizer, a conta um dia vai chegar, tá? Então, a mulher que poderia hoje, se ela estivesse fazendo os seus exames de rastreamento, ter um diagnóstico de câncer de mama no estágio 1,
essa mulher ela pode retornar daqui 1, 2 anos ao consultório com um diagnóstico já estágio 3, 4, que aí a gente podemos até perder a possibilidade de cura dessa paciente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tudo na vida a gente tem que ponderar. É lógico que a gente tem que tomar todos os cuidados, mas não podemos esquecer desse detalhe. E não é só em relação ao câncer, viu, Sueli? A população tem que entender que as doenças em geral, elas continuam. Então, nós temos muitos casos de infarto agudo do miocárdio que não estão sendo diagnosticados, está morrendo mais gente de infarto porque não chegou a tempo no hospital, porque ficou naquela questão de, eu acho que essa dor no peito talvez pode ser só gases, alguma outra coisa. Então, o medo do Covid está retardando a ida do paciente ao consultório. Outra coisa também, acidente vascular cerebral, os AVCs, os derrames. Então, tudo isso, hoje, a pessoa ela tem que ter esse cuidado, esse conhecimento. Ela não pode, assim, desvalorizar o que ela está sentindo, os sinais e os sintomas, só por causa do medo de procurar essa zona de risco aí, que são consultórios, clínicas e hospitais, que até mais para frente eu vou comentar com você como que nós estamos diminuindo esses riscos para acabar com essa questão aí de zona de risco. Certo. Doutor Sérgio, hoje, qual seria o principal fator para o sucesso do tratamento do câncer de mama? Olha, o principal fator continua sendo o diagnóstico precoce. Isso aí é inevitável. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a taxa de cura. Isso não tem jeito. Então, o que eu gostaria de dizer? A medicina, principalmente em relação ao câncer de mama, ela teve um progresso enorme. As cirurgias hoje, elas estão cada vez menos invasivas, cada vez mais conservadoras. Estamos usando técnicas que a gente preserva a axila, como a biópsia do linfonodo sentinela. Utilizamos técnicas de oncoplastia mamária, em que a gente já faz a reconstrução da mama no mesmo ato operatório. Utilizamos simetrização da mama, deixando a outra mama igual àquela mama operada. Em alguns casos, a paciente está saindo do centro cirúrgico com a mama, depois de um tratamento de câncer, até mais bonita do que antes do tratamento. Então, eu gosto de frisar isso para tirar também o estigma de que um câncer de mama, a cirurgia de um câncer de mama é uma cirurgia mutiladora. Isso foi no passado. Então, hoje, houve um avanço muito grande. Em relação à radioterapia, também o avanço foi enorme. Hoje nós temos aí radioterapia conformacional, radioterapia com planejamento com a física nuclear totalmente computadorizado, tridimensional, evitando que a radiação pegue pulmão, pegue coração, evitando que queime muito a pele. Então, houve um avanço muito grande também em relação à radioterapia. Em relação à quimioterapia, então, nem se fale as drogas aí. Hoje nós temos drogas, a terapia alvo dirigida, os anticorpos monoclonais, tudo isso está trazendo um avanço enorme para a taxa de cura do câncer de mama. Então, é o momento aqui da live que eu preciso pontuar e falar para as mulheres que aquele negócio que diagnóstico de câncer de mama
logo já tinha que vir o pensamento morte. Isso não existe mais. Hoje, a gente tem que encarar o câncer de mama como uma doença totalmente tratável, curável, principalmente quando tem o diagnóstico precoce. Então, na minha opinião, o diagnóstico precoce continua sendo o principal fator para a taxa de cura. E isso não é só o médico que vai ter que atuar. Aliás, principalmente, não é ele, principalmente é a atitude da mulher. A mulher tem que ter uma atitude proativa. Aliás, como a mulher, com toda essa revolução que teve nos últimos anos, né, graças a Deus que teve aí esse movimento feminista, tudo. Então, hoje, a mulher ela é dona de todos as suas ações da profissão, o meio em que ela vive. Então, tem todo o empoderamento feminino que a mulher deve utilizar isso também, voltando para a sua saúde. Vamos usar essa atitude proativa que as mulheres demonstram muitíssimo bem, às vezes até mais do que nós homens. A mulher tem assim a famosa intuição feminina dela. Então, utilizar tudo isso para que volte em seu benefício, para que é uma atitude proativa. E como fazer isso? Primeiro, tirando a questão medo, que eu já falei, e também fazendo com que tenha uma percepção corporal muito maior. Tá? Eu acho que hoje, já que está diminuindo o número de visitas aos consultórios médicos, que a mulher, então, eu acho que hoje é o momento em que a mulher precisa valorizar muito o seu autoexame, a sua percepção corporal. A mulher tem que voltar os olhos para si mesma, para o que está acontecendo com ela. Tá? Então, o autoexame da mama, muita gente fala, mas eu fazer a autopalpação, eu fico preocupada porque eu palpo a minha mama e eu não sei, eu vou encontrar algo diferente, eu não sei o que é aquilo. Então, o que eu costumo dizer em relação à autopalpação é que a mulher deve fazer a palpação da sua mama, de preferência a mulher que menstrua ainda, ela deve fazer logo depois que termina o seu ciclo menstrual, que é quando a mama está menos engurgitada e fica mais fácil delimitar, perceber alguma alteração. E a mulher, se ela tiver o costume, Sueli, de fazer essa palpação mensalmente, ela não precisa saber o que é, mas quando ela notar a diferença, que existe fala, nossa, isso não tinha aqui. Esse caroço, essa saliência, ou essa vermelhidão na pele, ou esse calor que está aqui nessa região da mama, ou essa descarga papilar. Quer dizer, notei que saiu uma secreção no meu sutiã. Então, quando ela fizer a autopalpação e ela notar algo que não estava presente, essa diferença é que tem que levá-la ao consultório médico. Aí ela vai e procura o seu ginecologista ou o seu mastologista. E eu gostaria de falar em relação aos consultórios médicos e à zona de risco. Isso está sendo, no momento, muito minimizado já. Por quê? Porque todos nós estamos tomando as condutas preventivas, tá? Então, nós estamos tomando a conduta do distanciamento social. Então, no consultório médico, estamos fazendo já um espaçamento maior entre as consultas para que diminua o contato de número de pacientes, tá, na sala de espera.
Então, uso de máscara, uso de álcool gel, uso de face shield. Eu, particularmente, quando eu examino a paciente, eu estou sempre de máscara. Não estou de máscara nesse momento aqui, porque eu estou sozinho e você também está sozinha aí na sua sala. Mas a rotina nossa já é sair de casa de máscara, tá? E quando eu examino a paciente, que eu vou ficar menos de 1 metro, eu uso o face shield, que além da máscara é aquela proteção de plástico. Então, tudo isso, além da higienização do consultório, que está sendo uma coisa fantástica, está sendo higienizando aí 2, 3 vezes por dia os consultórios, as clínicas e os hospitais. Então, tudo isso para minimizar aí o contato e a possibilidade de contrair esse vírus. Então é isso, nós estamos toda essa questão para continuar dando possibilidade da mulher fazer o diagnóstico precoce e diminuindo o seu risco de uma exposição. Sérgio, nós temos 2 perguntas aqui. A Cecília pergunta: a pessoa em tratamento de câncer é considerada do grupo de maior risco também? Olha, Cecília, essa questão é assim: a mulher que ela está em tratamento, na vigência do tratamento, sim, porque se ela está fazendo uso de drogas quimioterápicas, ela vai baixar a sua resistência imunológica, da mesma maneira que pacientes que usam corticoides, que também vão estar baixando a sua imunidade. Agora, aquela paciente que ela já passou do tratamento, ela já fez o tratamento, tá? Aí a gente não precisa encarar, ela já está tratada do câncer, a gente não encara como um grupo de risco. Mas a paciente na vigência do tratamento, sim. E até porque, Sueli, uma paciente que está em quimioterapia, de maneira nenhuma é interessante que essa paciente pegue o vírus, porque se ela pegar o vírus vai ser um fator complicador para o próprio tratamento quimioterápico. Certo. E a segunda pergunta aqui da Rosa Pompeu, obrigado, Rosa, pela pergunta. Doutor Sérgio, como mobilizar o poder público a liberar atendimento para o câncer? Pois eles cancelam os atendimentos, priorizam só o Covid. Ela fez essa pergunta. O senhor sabe se está assim? Olha, isso realmente é uma coisa que é inegável, a gente vê aí. Isso não tem como. A gente teria que reivindicar junto ao poder público, Secretaria de Saúde. Isso realmente a gente vê que existe a priorização do atendimento ao Covid. Até médicos, enfermeiras são deslocadas de uma área para outra. Mas isso é uma situação, como uma situação de guerra, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. Mas é claro que deveria ter ações mais firmes realmente na saúde pública quanto a isso, quanto a não deixar em segundo plano tratamento principalmente oncológico em detrimento do vírus da pandemia. É aquela coisa, a gente não pode cobrir o corpo e descobrir o pé, entendeu? A gente tem que dar um jeito aí de aumentar esse cobertor. Então, mas nós vimos que não foi só para o câncer, né? Eu notei que algumas cirurgias foram prorrogadas, vários exames também, mas eu tenho acompanhado pelas leituras aí que já estão normalizando. Inclusive teve mutirão no final de semana para atendimento aos domingos aos pacientes, né? Acho que sábado. E eu acho que nós já estamos voltando à normalidade, né? Nesse caso das consultas, pelo que a gente tem lido e tem visto. Isso, a situação
a normalidade mesmo ainda não, Sueli, mas a gente já está voltando realmente, o sistema de saúde já está, tanto o público quanto o privado, já está voltando um pouco a chamar, não a normalidade, mas ao novo normal aí. Cirurgias eletivas só quando estritamente necessárias mesmo. Até porque o próprio médico ele não vai querer colocar uma paciente dentro de uma sala cirúrgica, dentro de um hospital, se a fração risco-benefício não for favorável. Certo. Tem mais uma pergunta aqui da Sônia. É eficiente o sistema de torre de ultravioleta e ozônio para eliminar vírus de qualquer ambiente? Foi desenvolvido por empresários de Piracicaba. Olha, eu já ouvi sobre isso. É claro que o ozônio ele tem a capacidade de matar aí vírus, bactérias, tudo. Só que em relação ao Covid específico, eu não vi nenhum trabalho científico, não tenho conhecimento de nada que fale que esterilize realmente. A gente tem que entender que nós estamos lidando com uma situação totalmente nova e tudo vai ter que ser... Nós estamos assim, aprendendo a nadar em alto mar, entendeu? Então, tudo está sendo... a gente está querendo consertar o carro em funcionamento. A realidade é essa, a gente não tem como falar, isso é 100%. Até a questão da vacina. Todos os tempos necessários para a vacina não vai dar para cumprir todos, porque a gente não tem tempo para isso. Nós estamos aí numa luta também contra o tempo. Então, essa questão também, se essa substância, se o ozônio 100%, resolve 100%, eu não posso te informar, porque nós não temos ainda estudos comprovando isso, tá, Sueli? Certo. A Renata Marques faz um comentário, parabéns pela competência e comprometimento com a saúde das suas pacientes. Comentário de Sônia Gonçalves, doutor Sérgio, é um patrimônio de Piracicaba, muitos elogios aqui, viu, doutor Sérgio? Agora, uma pergunta minha. O senhor já respondeu em outros eventos aqui, outros encontros, porque todo Bom Dia Outubro Rosa o senhor está presente, sempre nos enriquecendo com seu conhecimento. Mas depois que a pessoa já está com o câncer, ela já vai para tratamento, aí o senhor sempre fala para a gente da pesquisa que o senhor faz com as pacientes e que o senhor observa a diferença entre uma e outra, um câncer do mesmo nível, né, no mesmo estágio, para a recuperação. Então, aqueles princípios ali, aquilo que o senhor disse que sempre conta para a gente, mas é muito bom ouvir isso, sabe? A diferença entre uma e outra, o que é preciso para que esse tenha sucesso nesse tratamento? Olha, obrigado, Sueli, aí. É o seguinte, eu já falei várias vezes, a gente tem que encarar o câncer de mama e nós temos que encarar qualquer paciente de uma maneira holística. Nós não podemos hoje separar corpo e mente. Eu acho que, e principalmente, Sueli, voltando ao nosso tema, principalmente nesse momento em que o mundo, essa pandemia, ela nos mostrou isso. Ela nos mostrou que nós não somos seres individuais. Nós vivemos em sociedade e nós temos que agir de uma maneira em que a gente fique bem, não só conosco, tá? Como também com o meio, em harmonia com o meio em que a gente vive, tá? Então, eu gostaria de dizer que a abordagem, principalmente do câncer,
ela tem que ser multidisciplinar. E ela passa por análise nutricional e também por análise psicológica, principalmente, tá? Essa pandemia, ela está trazendo algumas situações para a gente. Nós estamos notando, em relação a tudo que está acontecendo, que está aumentando também muito, acentuando a gravidade de distúrbios psicológicos. Então, a paciente que tinha uma tendência à depressão está aumentando, a paciente que tinha tendência a distúrbios de ansiedade está aumentando muito, tá? Crises do pânico, tudo isso está aumentando. E por que isso está aumentando? Na minha concepção, está ocorrendo um fenômeno que é de introspecção. Todos nós estamos ficando mais introspectivos, até porque nós estamos privados do nosso relacionamento social habitual. Então, aquela troca de informações, você sentar com seu amigo, com sua amiga, numa happy hour, tomar um chopinho e você contar sobre o que aflige você naquele momento, tá? Procurar uma ajuda com um amigo, a gente está cerceado disso. Então, a comunidade hoje, as pessoas estão mais sozinhas, estão mais solitárias, até pela própria situação, tá? E aí, Sueli, a gente vai entrar numa seara, nós vamos entrar numa questão que é você consigo mesmo. A pessoa, ela até tem uma teoria psicanalítica que diz que uma pessoa que é totalmente saudável, né? Totalmente saudável psicologicamente nem existe, mas a pessoa que está equilibrada emocionalmente é aquela pessoa que ela consegue ficar bem consigo mesma, tá? Porque a pessoa que está em desequilíbrio, quando ela fica sozinha, ela fica pensando só coisas negativas. Fica vindo na mente dela, principalmente, questões que remetem à sua autoestima. E isso é uma coisa muito importante. Então, essa pandemia está levando as pessoas a ficarem mais só, e com isso, se ela tem algum desequilíbrio, algum problema, ela vai ficar remoendo isso com ela mesma. Então, ela vai falando, nossa, eu tô... E problema de qualquer esfera, da esfera corporal, ela achar que ela está com uma barriguinha aqui, um pneuzinho ali, ou até da esfera emocional, afetiva principalmente, e dos seus relacionamentos, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria de falar uma coisa antes que a gente depois cesse aí, não sei quanto tempo ainda tem. São duas coisas em relação à oncologia. Quando a gente fala em prevenção, nós temos dois tipos de prevenção. A prevenção primária e a secundária. A prevenção secundária é o diagnóstico precoce. É quando nós, como pacientes e como médicos, tomamos atitudes para fazer o diagnóstico de câncer o mais cedo possível. Isso é o diagnóstico precoce e é prevenção secundária. O que é a prevenção primária? A prevenção primária é aquela prevenção em que nós, tanto médicos como pacientes, nós atuamos na diminuição dos fatores de risco para evitar que a doença ocorra. Então, por exemplo, alimentação, orientação quanto à alimentação, evitar comidas muito gordurosas, frituras,
tudo isso que nós exaustivamente já falamos e que nutricionistas já falaram em lives aí com vocês também. Então, a alimentação é fundamental. O exercício físico também fundamental, tá? É muito importante, e o exercício físico, ele é importante por dois fatores, principalmente. Primeiro, porque o exercício físico vai te dar condicionamento físico, ele vai dar para você um modelamento do seu corpo, vai ajudar você a emagrecer, você vai ficar com os músculos mais definidos, então você vai ficar mais bonita e você vai melhorar a sua autoestima, que a autoestima está relacionada com o câncer. Isso a gente não podemos dissociar isso, tá? Então, e a outra coisa é o equilíbrio, outra coisa também, outro fator para prevenção primária, diminuir a possibilidade de ocorrência de câncer, é o equilíbrio. Temos que ter em mente que para a nossa saúde depende do equilíbrio entre corpo e mente. Nós somos seres, holístico, nós somos seres, para a gente, não dá para a gente dissociar, a pessoa que não está bem psicologicamente, ela não vai estar bem fisicamente, porque ela vai ficar mais propensa a ter vários tipos de doença, cardiovasculares, oncológicas, de pele. Eu tinha um professor na Unicamp, um português, que ele falava de um jeito até engraçado: o bem e o mal, a pele vem. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, o bem e o mal, a pele vem. Isso é verdade. Hoje, quantas dermatologias aí não existem relacionadas? Um exemplo clássico é a psoríase, que a psoríase depende totalmente do equilíbrio emocional da pessoa. Então, não dá para dissociar. Então, a gente tem que cuidar da saúde física com exercícios físicos e alimentação. E temos que cuidar da nossa saúde mental, tá? Que é fundamental. E outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o fator transformador da doença. Eu tenho muitas pacientes, não foi só uma paciente, são várias pacientes que falaram para mim que o câncer veio na vida dela para transformar a vida dela, para mudar a direção, para redirecionar a vida dela. E que o câncer veio e mudou a vida dela, e mudou para melhor, tá? Porque a paciente que tem o câncer de mama, depois disso, Sueli, ela vai valorizar coisas que antes ela não valorizava, né? Todos nós que algum dia a gente pensou e que poderia acontecer alguma coisa com a gente, nossa, eu acho que eu estou com uma doença grave, será que eu tenho pouco tempo de vida? Você muda na sua mente todo o direcionamento, você começa a querer fazer coisas. Então, isso, depois de um tratamento do câncer, obriga a paciente a repensar tudo, repensar a vida, repensar conceitos, tá? E principalmente repensar, Sueli, princípios. Você sabe que vocês já fizeram até uma homenagem grande para mim lá na CIP, que eu até chorei com aquela música My Way. Então, aquela música para mim é uma música que me toca muito, porque ela fala sobre isso, sobre a minha maneira. O que eu acho que é a maior agressão para um indivíduo é ele não viver a sua maneira. Isso é a maior agressão que pode existir para um indivíduo, ele viver contrariado, nadando contra a maré. E isso
Eu acho que isso é muito mais importante do que falar para a pessoa evitar, não comer isso porque aumenta colesterol, porque fazer isso porque para aumentar o ritmo cardíaco. Eu acho que a pessoa viver de acordo com os seus princípios, em sintonia com os seus princípios, é fundamental. E nortear, a pessoa que norteia o seu caminho com um objetivo, ela vai viver muito, ela vai muito mais longe e com uma qualidade de vida melhor. Então, eu vejo no consultório muitas pacientes com câncer de mama que, se eu começo a perguntar para elas o que aconteceu nos últimos 2 anos, o que a desequilibrou, aí vem à tona um monte de coisas, relacionamento com filhos, relacionamento com o marido, síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos já vão para a faculdade, que culmina, Sueli, é uma época que os filhos vão para a faculdade. Se você fizer as contas, a mulher vai estar mais ou menos por volta de 49, 50 anos. Se ela casou um pouco mais tarde, como hoje a mulher da chamada vida moderna está casando, ela vai chegar na síndrome do ninho vazio junto com a menopausa. Então, é uma somatória de fatores que vai levar ao quê? A um desequilíbrio. E aí é aquela questão, fica ela e o marido em casa. Se não tem uma sintonia muito grande, é o maior fator de desequilíbrio hoje. Então, vai juntar a idade da menopausa, que já é um desequilíbrio hormonal, e vai juntar aí uma acentuação de talvez um desequilíbrio psicológico, emocional. Então, nós temos que levar em conta tudo isso daí. E eu gostaria, não sei se a gente tem muito tempo ainda, acho que não, eu gostaria só de encerrar. Tem um tempinho, antes do encerramento que o senhor vai fazer aí, tem algumas perguntas que teremos que responder depois, mas tem uma aqui que ela pergunta se de fazer a mamografia todo ano, se tem algum risco, sabe? De fazer, doutor Sérgio, fazer mamografia todo ano para a prevenção faz mal para a saúde? Ela faz essa pergunta. Não, a mamografia, ela deve ser feita anualmente, acima dos 40 anos de idade, tá? Ou deve se iniciar aos 35 anos, 5 anos antes, caso tenha antecedente familiar de primeiro grau que teve câncer de mama, tá? A mamografia, ela tem uma dosagem de radiação muito pequena, então isso não vai levar a um acúmulo ao ponto de desenvolver câncer de mama. Isso vocês podem ficar tranquilas. Depois dos 50 anos, em alguns casos, pode-se até espaçar a mamografia para 2 em 2 anos, mas nunca deixar de fazer esse rastreamento mamográfico, que é muito importante. A mamografia, ela é o exame para câncer de mama de maior acuracidade diagnóstica depois dos 50 anos de idade. Lembrar que ela depende da densidade mamográfica. Então, mulheres mais jovens, mulheres abaixo de 40 anos que têm a mama muito densa, o ultrassom vai ter uma acuracidade diagnóstica maior. Mas um não substitui o outro, são exames complementares, tá? Então, tem coisas que só a mamografia mostra. Por exemplo, microcalcificações agrupadas, que é uma particularidade que pode ajudar a gente a fazer diagnóstico de carcinoma ductal in situ, que é o câncer de mama no estágio 0 da doença. Então, é fundamental. E ultrassom também é o único que vai poder discernir entre nódulo e cisto. O ultrassom é muito bom para garantir para a gente
se aquela imagem nodular, se ela é sólida ou se ela tem água dentro, se é um cisto. E lembrar também, aproveitando que eu estou falando disso, da ressonância nuclear magnética. A ressonância nuclear magnética, muita gente acha que é o exame top. Não, ela tem as suas limitações. A ressonância ela é um exame que tem uma sensibilidade muito alta, mas tem uma especificidade muito baixa. E isso como teste diagnóstico em relação à acuracidade. Como que eu explico isso para vocês? É assim, qualquer batidinha que você dá na mama, a ressonância vai mostrar que tem um realce ali. Ela chama de realce. Só que ela não sabe dizer para a gente o que é. Se aquilo é um nódulo, é um trauma. Então, a especificidade é baixa. A ressonância ela é importantíssima também para a saúde da mulher, da mama, mas ela tem as suas indicações muito precisas, tá? São indicações quando, para a gente fazer cirurgia, já tem o diagnóstico de câncer, para fazer cirurgias conservadoras, é importantíssima para a gente descartar multifocalidade, se não tem outros nódulos, tá? É importante para dar uma visão tridimensional, tá? Da mama. E é muito importante também em mulheres que usam prótese, também vai ajudar bastante. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Doutor Sérgio, nós temos que fazer as considerações finais, tem muitos elogios, algumas perguntas, inclusive sobre a fé aqui, mas depois a gente responde individualmente, né? Vamos fazendo o encerramento. Gostaria que o senhor deixasse as considerações finais. Bom, o que eu gostaria de deixar as considerações para vocês é o seguinte: nós estamos aí diante de uma pandemia. Essa pandemia ela vai acabar ou ela vai se cronificar, tá? A gente tem que aguardar aí tudo, imunidade de rebanho, nós temos que aguardar a vacina. Então, não esperem que isso vai acabar de um dia para o outro, mas o que é certo é que nós estamos agora diante de um novo mundo, um chamado novo normal, em que a gente tem que tomar os cuidados, nós temos que manter essa questão de vigilância sanitária, uma questão de cuidados com a higiene, o uso de máscara até onde for possível, então tudo isso. E nós temos que entender que essa pandemia nos mostrou também algumas coisas, né? Não mostrou que nós não somos assim, nós não temos o controle total da nossa vida, de um dia para o outro viraram a nossa mesa, tiraram tudo que a gente gosta de fazer, de todo mundo, do mundo inteiro, de rico, pobre, milionário, todo mundo. Então, a gente tem que entender que essa questão, como saúde, essa doença é uma doença comunitária e, como é uma doença comunitária, a solução dela também não pode ser individual, tem que ser comunitária. Então, essa questão aí de lockdown ou não lockdown, eu acho que isso aí tudo tem que deixar a cargo da medicina, não politizar essa questão. Então, fazer tudo que está ao nosso alcance para diminuir a chance de você contrair essa doença, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E para encerrar, gostaria de falar também que os alimentos da alma, tá? Os alimentos da alma, eu sempre gosto de falar isso, que como prevenção de câncer de mama, nós temos que encarar que sentimentos negativos, mágoas, rancores, isso vocês têm que eliminar, vamos eliminar isso da sua vida. E o verbo que eu gosto muito, eu não posso terminar sem falar sobre esse verbo, que é o verbo o perdoar, tá? Perdoe tudo, perdoe todos e viva de uma maneira leve, tá? O indivíduo ele tem que viver de uma maneira leve, a leveza do ser. Então, isso é muito importante. Nós devemos, assim,
encarar que tudo que a gente faz, nós fazemos parte do universo. Então, tudo que a gente faz vai voltar para a gente, faz parte, nós todos fazemos parte do universo. Então, é isso aí, é o recado que eu gostaria de dar. Obrigado aí, eu sei que está acabando o tempo e estamos abertos. Depois eu posso responder as questões aí individualmente, se alguém quiser. E obrigado. Doutor Sérgio Bruno, muito obrigada mais uma vez. O senhor é fantástico, tem muitos elogios aqui. Pena que não dá tempo de ler todos. Esse mimo, tá dando para ver? Tá. O senhor vai receber em casa, é uma joia. Esse ano, acho que a Fundiarte acertou em cheio. Isso aqui é uma joia, olha a coisa mais linda. O senhor vai estar recebendo em casa esse mimo do CME. E lembrando a todos que respondam, preencham, né, a avaliação online pelo link que está sendo enviado novamente pela CIP nos comentários, onde a mesma tem a finalidade de conhecer a sua opinião sobre a sua participação na live, de forma a identificar os itens que poderemos melhorar. Então, respondam aí. Doutor Sérgio, olha, um beijo. Eu me lembro uma vez um evento aqui com 200 pessoas e eu falei que eu amo esse homem, esse doutor Sérgio. E meu marido estava lá no fundo, né? Mas eu amo no sentido, assim, do senhor ser maravilhoso, entendeu? Um ser humano maravilhoso. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, viu? Obrigado vocês pelo carinho aí. Fiquem em paz. Amém. Bom, encerramos aqui a nossa live, né? Lembramos que as lives do CME são quinzenais e que a partir de hoje, dia 1º de outubro, elas serão apresentadas às 8 horas e não mais às 9. Então, fiquem atentas às redes sociais, que o CME da CIP está a todo vapor para trazer comentários exclusivos, com muito carinho para mulheres e homens, né? Muito obrigada a vocês, Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa, uma semana encantadora, que vocês tenham bastante paz, que nós aprendemos mais um pouco hoje, né? Aprendemos muito hoje, muito com o Dr. Sérgio. Quando ele disse da pele, eu quero encerrar falando isso, tem uma frase que eu gosto muito: nossa pele é o espelho que reflete nossa alma. Quando ele falou da pele, eu quero encerrar falando essa frase, né? Muito obrigada a todos e um grande beijo.